Gostaria de levar vocês a uma reflexão em Romanos 12, versículo 1 e 2. É um texto muito conhecido. Deus tem colocado essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. Como experimentar e comprovar a perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Aliás, eu penso que a maioria de nós. Como é que eu sei quando Deus está falando? Como é que eu sei que é Deus que está me direcionando para fazer isso ou aquilo? É fato que existem dúvidas em nossos corações, não é verdade? Muitos de nós ficamos aí meio que balançados, meio que perdidos. Eu espero que no Espírito Santo de Deus, você hoje tenha aí uma revelação da parte de Deus, onde Ele mostre o caminho para você trilhar, amém? E você prospere ainda mais na presença dEle, como um bom servo, uma boa serva do Senhor. Quando nós falamos prosperidade aqui, não confunda isso com dinheiro. Porque, na maioria das vezes, o muito dinheiro, o muito ter, acaba atrapalhando a felicidade. Acaba atrapalhando o bom convívio da família. Poucos têm essa capacidade de ter e não ser corrompido pelo ter. E permanecer no seu ser inabalável ou inalterado, né? Não maculado pelas posses desse mundo, pelos bens desse mundo. É importante quando você vê nós falarmos em prosperidade, é bênção do alto da cabeça à planta dos pés. É o shalom de Deus, é a paz, é viver em harmonia dentro da sua casa, contentado em alegria no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso é ser próspero no Senhor, amém, irmãos? Agora, se Deus resolver te dar posses, é sinal que você tem maturidade, faça bom uso dela, faça justiça com aquilo que Deus dá e confere a você enquanto posse. Todos acharam o texto? Romanos 12, verso 1 e 2. Se você trouxe uma caneta, eu te aconselho a marcar esse texto. É um texto singular na palavra de Deus, muito importante, tanto no quesito espiritual, quanto na questão teológica, no que tange as doutrinas, traz muito equilíbrio e saúde à igreja. Por favor, alguém pega um copo d'água para mim, que estou com a garganta super seca. Obrigado, gente. Primeiro versículo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, na parte B do versículo 2. O texto todo está lá exposto no quadro. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Obrigado, irmão. Esse vai ser nosso assunto hoje. Consagração. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra, amados, no original grego, ela tem a ver com colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém. É quando você se coloca à disposição de alguém. Você faz isso quando casa, né? Você promete um ao outro fidelidade, união, não é isso? Na verdade, você está se colocando à disposição, a serviço do outro. O casamento, eu sempre cito isso, porque é o maior exemplo que é citado nas Escrituras, enquanto o relacionamento de Deus com a sua igreja. O homem representando a cabeça de Cristo e a mulher, a igreja, que deve ser apresentada a Deus santa, imaculada, ou seja, uma pessoa salvaguardada do mal. Quem faz isso? O esposo, na figura de Cristo. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos isso aqui na igreja, de se colocar à disposição, se consagrar, se santificar, é se colocar a serviço do outro. Ninguém se santifica simplesmente para bater no peito, tal qual aquele fariseu orando do lado publicano, que Jesus denuncia. Senhor, eu te louvo porque eu não nasci mulher. Mais ou menos isso. Naquela época era, né? Te louvo porque sou judeu, te louvo porque eu conheço a revelação da tua palavra, eu te louvo porque eu fui escolhido, eu te louvo porque eu sou uma classe seleta nesse mundo, né? Eu sou o povo da revelação. E o outro do lado está lá orando, falando o quê? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou nada.
Aí Jesus pergunta assim: quem voltou justificado para sua casa? Aquele que se vangloriava por ter sido o canal da bênção, no caso o seu judeu, porque nasceu homem, e está lá se vangloriando, batendo no peito, porque se santifica e jejua, dá o dízimo? Ou aquele que falou: Senhor, tem misericórdia de mim? Pergunto eu você essa noite, tal qual Jesus fez naquela ocasião. Quem voltou justificado para casa? Quem? O publicano, quem pediu misericórdia. Eu quero orar novamente com você, porque o Senhor precisa encontrar corações humildes aqui dentro. Gente com o coração aberto para mudar. Gente com o coração aberto para ser esse, que se assemelha a esse publicano, chega desprovido de qualquer pretensão na presença de Deus, para ser ministrado e enviado em justiça para a sua casa, para o seu lar. Quer ir assim embora hoje? Curve a sua cabeça comigo. É reverentemente, Pai, que eu, juntamente com meus amados irmãos e irmãs, ó Deus, pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós. E nessa noite em especial, em que queremos refletir sobre a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos oriente, que o Teu Santo Espírito nos guie, e que o Senhor estenda a Tua bondosa mão sobre cada família aqui, fazendo com que aquilo que eu falei agora há pouco se concretize na vida de cada família. Sejam enviados todos para suas casas justificados, ó Deus, abençoados, visitados pelo Teu poder. No nome santo de Jesus nós oramos assim, amém. Amém, irmãos? Deus dá uma importância muito grande para essa questão de consagração. Lá em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 5, especificamente falando, há uma passagem muito interessante que diz assim: então os oficiais falaram ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a consagre, ou algum outro a consagre. Ou seja, Deus está falando para esses que estão indo à guerra, batalhar para que os seus familiares, o seu povo não fosse levado cativo pelo inimigo. Os sacerdotes encostam neles e falam: vai dizer aos oficiais, falar assim para eles: se você construiu casa nova e ainda não consagrou ela ao Senhor, volte para trás, consagre-a, porque outro homem vai fazer no seu lugar caso você morra. O que Deus está falando? Da importância, a relevância de um homem consagrar tudo o que ele é e tudo o que ele tem na presença de Deus, colocar à disposição de Deus, colocar a serviço de Deus. Quando nós assim procedemos, amados, Deus estende a mão dele de bênção, de fidelidade, não só sobre a sua vida, mas também sobre a sua posteridade. Compare, por exemplo, a vida do rei Saul e a vida de Davi. Davi era um homem que não só se consagrava, mas ele consagrava tudo que era seu, sua família, seu reinado, tudo que era dele, suas riquezas. Saul, ao contrário. A posteridade de Saul não reinou, mas a posteridade de Davi reinou até Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Porque bendito é o filho de Davi. Quando as crianças falam isso, eles estão dizendo: é aquele a quem Deus vai cumprir a promessa de Davi. E Deus veio fazendo, cumpriu a promessa de Davi em Salomão, cumpriu em Roboão e cumpriu em todos os descendentes de Davi até chegar a Jesus. Aleluia, irmão. Incrível. E Jesus vai levar a igreja de Abraão, a igreja de Davi, a igreja de quem tem aliança com Deus e se consagra ao Senhor, que somos eu e você, filhos de Abraão, na fé, para a eternidade junto a Jesus Cristo. Aleluia. Então, consagração é um assunto muito sério. Esse negócio não é pietismo, não é você não sou santinho, não faço nada. Não, irmãos. É alguém que racionalmente coloca a sua vida à disposição de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, preciso de misericórdia, e muita misericórdia, porque eu sei que eu não sou bom. Certa ocasião, uma pessoa olhou para Jesus e disse assim: bom mestre. Ele falou: bom é Deus? Pô, se Jesus não era bom, limitado em carne e sangue, quem sou eu para falar que eu sou bom? Quem somos nós? Então nós precisamos se esvaziar dessa pretensão, sair fora desse lugar que não cabe e fazer como publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de graça. Aleluia, irmão. Louvado seja Deus. Mas eu quero me colocar à sua disposição. Aí Deus vai
conduzindo não só a minha vida, mas a vida de toda a minha descendência. Amém? Não só a minha descendência, mas a vida da igreja, porque eu sou santo e pertenço à igreja. Amém? Não porque eu sou santo, porque eu tenho méritos próprios, porque Deus me santifica, Deus me justifica, Deus nos justifica. Aleluia, irmão? Louvado seja Deus. Isso tem que ficar claro na sua mente. Não é baseado naquilo que você fez ou deixou de fazer. É naquilo que você toma como opção de vida. E a cada dia, irmão, se apresenta diante de Deus arrependido. Senhor, quero ser um pouco melhor amanhã. Estava comentando agora há pouco com o Alessandro Martins. Ele fez uma pregação sensacional hoje de manhã. E eu disse para ele, sabe o inimigo do melhor? O que é? É o bom. Tem crente que se acha bom já. Tem família que está olhando para si e falando, nossa, está tudo certo. E se acomodou. Irmão, isso não é bacana, não é legal. Não é o que Jesus espera dos seus filhos. Nós precisamos ser tocados por um mover que nos faça sempre crescer. Saber que o inimigo do melhor é o bom. Nós podemos ser melhor do que somos hoje, amém? Podemos ser melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, nós podemos ser melhores amigos, nós podemos ser melhor servo de Deus e serva do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia, irmão? Alguma dúvida quanto ao ato de se consagrar? Amém? Nenhuma? Vamos se consagrar ao Senhor? Amém? Aí no teu coração, enquanto você for ouvindo essa palavra, vai falando com o Espírito Santo. Pai, me torna um homem disponível aos teus serviços. Pode contar comigo. Quem irá por nós? Pergunta o Senhor. E a igreja responde assim, eis-me aqui, Senhor. Quem irá por nós? Diz o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Amém? Para onde? Ele vai te mostrar o caminho, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto, com a proposta que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo à igreja. Não se deixe moldar pelo mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Tem a ver com adaptar-se ao modelo, ao molde, né? Aquilo que vem lá para fazer aquela carinha. Tem a ver com modelar, se ajustar, se conformar ou habituar a alguma coisa. Eu sempre cito, quando eu era menino, não esqueço dessas experiências. Naquela época surgiu um cigarro mentolado chamado Benson Heads. Quem conheceu essa desgraça, essa coisa ruim? Benção lá. E a molecada fumava, ele era comprido. E eu dei uma tragada naquilo, Jesus Cristo amado. Queimou tudo e eu fiquei tonto. Sentei no banco da pracinha e falei, mas eu vou insistir. Olha que coisa louca. Mesma coisa, bebida destilada. Quem bebeu pela primeira vez. Um dia eu dei um gole num uísque. Rapaz, parecia um fogo descendo na garganta. Um negócio horrível. Mas quando eu menos percebi, eu já estava bebendo e já achava falta ainda daquele gosto. Porque você vai se habituando. E você não fala nada para os amigos porque eles tiram sarro, né? Juventude corre um risco tremendo, porque há uma pressão sobre a nossa juventude para que ela se amolde, se habitue a hábitos que o seu próprio corpo rejeita, que a sua mente questiona. Mas não, vai lá, que isso é inclusão, vai lá, não tem nada, experimenta. Vamos no barzinho que não tem nada a ver, vamos tomar uma, tomar duas, daqui a pouco você tem o crente mamadinho aí andando na rua. Oh, glória ao Genésio, não é mais glória a Jesus, é para o Genésio. De tão chapado que fica. Não é verdade? Essa é a astúcia de Satanás. A Bíblia diz assim, amados, no Salmo, capítulo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Por que isso? Por que Davi está falando isso? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Perceba a dinâmica que se segue lá no Salmo, capítulo 1. Primeiro, aquele que não seguir, não siga pessoas que não têm a mente de Cristo. Tem muita gente que fica seguindo gente mundana nas redes sociais e curtindo cada pensamento louco, cada coisa que não tem pé e nem cabeça, mas está fazendo sucesso. E a turma fica clicando sem raciocinar o que está fazendo. Outra dinâmica que acontece nesse texto.
imitar e sentar-se na roda desses caras, desses escarnecedores. Percebe que a atitude está tudo com você, você está seguindo, agora você para ver. Agora você senta. E mais, conselhos, você passa a ouvir conselhos. É uma dinâmica que traz a revelação de um processo maligno, que faz com que você comece a andar perto, daqui a pouco você senta, daqui a pouco você abre os ouvidos. Agora ela entrou no seu coração. Isso macula o caráter, macula a personalidade da pessoa. Como eu disse, esse mundo gera uma pressão sem igual. Olha o que diz Eclesiastes no capítulo 7, verso 7. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Quando o ser humano é colocado sob pressão por algum nicho da sociedade, a tendência dele é resistir num primeiro momento, mas se aquilo vai insistindo, ele vai percebendo que vai perdendo pessoas, amigos, pessoas que estão próximos, que dependem, por exemplo, do negócio em que ele tramita, automaticamente essa pessoa vai se inclinar a ceder. Não, eu vou ceder em função da percepção deles, mas eu não vou me contaminar. Porque a pressão, ela faz isso. Eu não estou aqui querendo gerar em você um estado de ser legalista, fundamentalista, mas eu quero despertar e desejo fazer isso no Espírito Santo, o teu coração em sabedoria divina. Não subestime o mal. Não pense que você é forte o suficiente para resistir por um longo tempo à pressão que a sociedade te faz e você se expondo. Está entendendo o que eu estou falando? Você está lá num grupo de WhatsApp, é o grupo dos amigos, é o grupo que sai negócio, é o grupo que você está querendo alcançar, e eles começam, manda uma pornografia hoje, você apaga, manda outro, você apaga, manda daqui 2 semanas, você apaga, daqui 1 mês, você vai lá e clica no Me Abre. Aí você, puxa vida, eu não posso ver isso aqui. Daqui a pouco você está abrindo a pornografia. Está entendendo o que eu estou falando? Não subestime, porque do Satanás, o inimigo, quer abrir portas, brechas na sua vida para poder entrar em você e começar a trabalhar no seu íntimo. E você começa a sentir falta daquele negócio. Você começa a sentir prazer depois. Assim é a droga, assim é a bebida, assim é a corrupção, amados, nas suas várias áreas de atuação na vida da nossa sociedade. Principalmente quando somos mais novos. Não temos muita informação, não temos muita solidez. O homem mais velho, uma mulher mais madura, ela tem muita bagagem para resistir. E o homem também tem muita bagagem para resistir esses ataques, essas coisas, esse tipo de pressão. Porque já está definido. Eu digo, depois que passou do 24, já não corre mais risco, né, Erlo? Amém, irmão. É isso aí. Então, passou de uma certa idade, você tem mais firmeza, mas antes disso, nós precisamos ficar atentos, amém, irmão? Porque começa essa pessoa a agir como aquelas que estão a influenciando, amém? E de repente, dentro da sua casa, você tem uma pessoa que não se parece mais com você, se torna uma estranha dentro da sua casa. A sua filha já não procede mais como você procede, o seu filho já não procede mais como você procede, pai, começa a proceder de forma diferente. Começa a usar um vocabulário diferente. E te rotula de quadrado. Não, isso aí não tem nada a ver, pai. Isso está ultrapassado. Fica tranquilo, estou de boa. Fica sossegado, ó, sussa, que eu estou saindo, mas está tudo certo. Não vai dar nada. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Eu já sei discernir isso. Irmãos, não entrega o jovem no seu próprio caminho que você vai perder ele. Eu vi um testemunho esses dias do Cortella, esse filósofo, que deixa alguns pensamentos, a vez por outra, na internet. Ele disse que a menina dele queria sair, ele disse, não, você não vai, você é de menor, você vai ficar em casa. E ela falou, então vou me suicidar. Vou pular da... Ele falou, como? Vou pular da janela. Ele falou, não, fiquei tranquilo, inalterado, mas não deixei de ficar com medo. E fiquei olhando ela, mas bati o pé, não vai. Porque se sair, acontecer alguma coisa, eu sou o responsável. E é um homem secular, é um homem que dá aula de filosofia. Eu acho que ele agiu e age melhor do que muitos dos nossos amados irmãos, que de repente não se vê, né, nessa posição de autoridade espiritual, de alguém que está protegendo o filho e entrega ele ao seu próprio caminho.
Irmão, às vezes você dá muita linha e não tem jeito de puxar mais. Quando você trouxer, vai trazer a linha só e a pessoa ficou lá. O coração dela está lá. Ela pode vir até você, mas não é mais a mesma pessoa. Já está cativada. Já está com o anzol na boca. Aí é difícil escapar. Está entendendo o que eu estou falando aqui? No nome de Jesus, desperte-se para essa realidade que está acontecendo. Há um movimento generalizado de desconstrução da família na nossa sociedade, meu irmão, que dá medo de você olhar. Eu não sei o que vai acontecer no futuro se nós nos posicionarmos com sabedoria. Como eu disse, não é com legalismo, não é falando mal dos outros, não é sendo excludente, não. Nós precisamos ser includentes sempre, mas, irmãos, fazer isso com solidez. Nós precisamos incluir as pessoas no nosso convívio, na nossa comunhão, mas com solidez, com cabeça boa, não permitindo que comecem a entrar coisas que não edificam. A Bíblia fala, tudo que for de boa fama, tudo que é bom, tudo que edifica, isso retenha para ti. Ele não está descartando você do mundo, tirando você do mundo, mas faça uma reflexão se isso é bom. Amém? Louvado seja o Senhor. Segunda parte desse texto é: renove sua mente, transforme-se pela renovação da sua mente. Jesus, certa feita, lá em Mateus, no capítulo 16, capítulo 18, verso 3, disse assim: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Os discípulos de Jesus estavam discutindo, Abraão, Carlos, quem era maior entre eles. Olha o bom entrando aí na história. Quem é melhor entre nós? Quem vai ser o líder entre nós? Jesus entra e percebe que eles estão discutindo isso, viu, Japa? Quem é o melhor? E ele traz uma criança e coloca no meio deles e fala: se vocês não se tornar como essa criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, que dirá discutir quem é maior? Vocês estão pirando, né? Vocês não entram nem no céu. Vamos aprender um pouco sobre criança? Vamos lá? Como é que a criança é? Ela é orgulhosa? Ah, não. Criança não age com orgulho. Ah, eles não me perceberam, não viram a minha roupa. Não me cumprimentaram. Passa olhando os amiguinhos para ver se os amiguinhos vão correr para o lado dela. É assim que ela entra no espaço público ou no espaço de uma festa que você vai com seu filho? Como é que ele procede em relação às outras crianças? Fala para mim. Ele fica num cantinho encolhido? Lá no ato, onde tem um molecada bagunçando e gritando, eles só olham para o pai e libera. Uns nem pedem para liberar, já corre. Quer brincar? Não é verdade? Há uma espontaneidade tremenda no coração deles, porque eles não vê diferença, não faz diferença do seu semelhante. São crianças, igual a mim, eu quero brincar, quero me relacionar. O adulto não. O adulto, ele pisa em qualquer recinto, ele mede o recinto de alto a baixo, né? Dos pés à cabeça, vamos dizer assim, para ver se é aceito, para ver se ele está de acordo com o ambiente. Porque se ele perceber que ele está fora do contexto, com a roupa diferente, talvez ele fale: ixi, vou pagar mico, vou embora. Até sai meio rubro, entrei de gaiato no navio, mais ou menos assim. É ou não é, gente? É ruim amadurecer, né? É ruim crescer, vamos dizer assim. Isso é crescimento. Mas a gente rotula as coisas e começa a querer ser aprovado pelo meio que a gente vive. Criança não. Pois bem, a criança é totalmente humilde, né? Ele prima pela humildade. Criança é preconceituosa. E nós? Criança é essencialmente amistosa, mas nós estamos carregados de preconceitos, não é verdade? Acho que Jesus está falando assim: rapaz, vocês estão medindo um ao outro de uma maneira orgulhosa, soberba, preconceituosa, porque de repente um olhava para o outro e falou: bom, eu era o líder da pescaria, né? Você era meu subordinado, e aqui você vai ser também. Acho que Judas chegou lá: de onde veio esses caras? Veio a maioria de Cafarnaum, pertinho de Nazaré. Bom, de Nazaré não sai nada de bom, Cafarnaum está pertinho, também deve ser uma porcaria. Não, eu sou o melhor aqui.
Posso cuidar das ofertas. Aliás, eu posso até tirar um pouquinho dessas ofertas para o meu uso pessoal, porque eu sou o melhor do time. Quero ganhar melhor. Fala, Deus! Sou o melhor da equipe, eu que coordeno. Orgulho, né? Pela vaidade. Criança é vaidosa, irmão? Criança não é vaidosa, mas o homem é vaidoso. Criança não se percebe mais bonita ou menos bonita que a outra criança. Se ela é mais inteligente ou se ela se veste melhor ou coisa parecida. Seus relacionamentos com outras crianças dão-se num ambiente de iguais. E nós precisamos aprender a se relacionar assim, num ambiente de iguais. Nós somos iguais, irmãos, de carnes, ossos e sangue. Não há diferença. Tem uns com a carinha mais bonitinha, mas é constituído do mesmo jeito, igualzinho. Amém, irmão? E todos nós temos odores. Não é? É ou não é? Ou você não tem? Joga o perfume francês, mas não adianta. Vence. Não vence? Somos iguais, irmãos. Não é porque é mais inteligente, mais estudado, tem uma melhor condição social. Irmão, isso não difere o ser humano do outro. É a nossa percepção de um para o outro que difere uns dos outros. Os que são filhos de Deus, os que se amoldam a Cristo e os que se amoldam ao mundo. Aí tem uma diferença. Aí há dois caminhos. Qual caminho você quer seguir? Vamos se amoldar a Cristo ou vamos se amoldar ao mundo? Oh, Deus poderoso. Precisamos se amoldar a Jesus, não é verdade? Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, Jesus no caso, em Mateus 21, verso 15 e 16, e os meninos que clamavam no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Ô Marco, vem aqui um pouquinho, filho. Vem acertar isso aqui para mim. Da boca dos crianças e pequeninos é que tiraste o perfeito louvor. Deus está falando assim, esse coração aberto, essa alma alinhada a ser humilde, como Jesus o era, como nós pregamos semana passada. Lembra que Jesus se esvazia da sua glória, vem e faz semelhante aos homens? Nós estamos falando para vocês tão somente para reforçar aquilo que você ouviu semana passada. Irmãos, nós precisamos nos alinhar como servos do Altíssimo, de uma maneira humilde, para servirmos uns aos outros. Dura coisa é quando você vai lidar com o outro irmão e o outro irmão te discerne que você olha ele de uma maneira altiva. Você olha ele acima, como se estivesse no status quo de superioridade. Porque o irmão é simples, ou a irmã é simples. Misericórdia, nós precisamos aprender a olhar nos olhos uns dos outros e perceber que somos iguaizinhos. E as pessoas percebem isso. Percebem a maneira pela qual você dá atenção. Não é verdade, irmãos? Quando você vai comer alguma coisa num restaurante, o garçom ou a garçonete vem te servir, como é que você trata? São sinais que demonstram como é que você se percebe em relação ao outro. Ou aquele que está lá trabalhando como gari, correndo atrás de um caminhão e de repente vai lá pegar o lixo na sua calçada. São pessoas que a gente precisa aprender a valorizar, irmãos. Não podemos, em hipótese alguma, nos colocar acima disso. Olha, é muito sério isso, porque a gente percebe só nessas áreas assim relacionais em relação ao outro, no que tange as coisas, né? O que fazemos, o que somos, que representamos na sociedade. Mas quando você olha, por exemplo, para a mulher do próximo e a cobiça, você está fazendo o que em relação ao seu marido?
Fala para mim. O traindo, você acha melhor do que ele. Porque você acha que de repente a esposa dele é bonita, te atrai, mas você é melhor. Talvez ela não mereça ele, mas mereça você. Na verdade, o raciocínio é esse. Você se sente superior ao outro. Você vai passar por cima dele. Não é? Vai desrespeitá-lo. E vice-versa. É porque nós somos orgulhosos demais e queremos conquistar, às vezes, até aquilo que não nos pertence. Porque é um processo de corrupção terrível que se instala no coração do homem, porque ele seguiu aquele estilo de vida. Daí a pouco ele sentou-se e viu como as pessoas fazem, aprendeu, abriu os ouvidos, estabeleceu isso dentro de si e o caminho dele já está traçado. Só te citei essa questão de adultério porque é um negócio muito complexo isso. Eu sempre digo isso para minha esposa. Você não vê ninguém se encontrando na curva da esquina, na calçada, trombar e voltar e falar: olha, cometi adultério com a moça ali. Vocês já viram isso? Não é um acaso, não é uma batida de carro. Há um planejamento. E isso você vai ultrapassando barreiras dentro da sua alma e vai falando para você assim: tudo bem, eu quero, a alma é mimada, eu não quero saber o que vai acontecer, eu me sinto legal, eu sou bom, não é? É muito desastroso isso. Pois bem, quero concluir esse pensamento com você. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que você precisa fazer: rompa hoje. Rompe mesmo. Com qualquer dependência das coisas e pessoas desse mundo. Você não pode caminhar com Cristo se estiver vinculado, dependente das coisas que esse mundo oferece. Amém, irmãos? Deus nos chamou em Cristo para dependermos de Deus, interagirmos com todas as coisas, mas jamais depender de coisas transitórias, porque dessa vida nós não vamos levar absolutamente nada. Não aposte nesse mundo, porque a palavra profetiza que ele é feito a vara de Faraó. Ela lasca e atravessa a sua mão. Quem se apoia nas coisas desse mundo se frustra, porque elas não são fiéis, são instáveis, são amigas do mal e não é amiga do bem. Não tem um comprometimento de alma, como Jesus tem conosco. Por isso é preciso se apoiar em Cristo, depender tão somente de Jesus. É preciso dar um grito de liberdade, amados, aí dentro do seu peito, porque só você sabe discernir aonde a tua alma é amarrada. Se é para um viés de infidelidade, se é para um viés de avareza, se é para um viés, amado, de um homem inconstante, assombrado pelo medo e pelos desafios dessa vida, que não acredita em si mesmo. Eu quero te dizer em bom tom, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor pode reverter tudo isso, amado, de uma maneira tal que você olha para o espelho e olha para o horizonte e crê: o meu Deus vive, Ele é o meu Redentor. É Ele que me conduz em segurança, mesmo atravessando o vale da sombra da morte. É o nosso Deus que nos mantém firmes, amado. Como eu disse semana passada, anda ao nosso lado, amado. Amém, irmãos? E nunca nos deixa só. Amados, Deus jamais quis que nós fôssemos dominados por qualquer coisa nesse mundo. Lá no Jardim do Éden, Ele já declarou o plano dele, que nós dominássemos sobre todas as coisas. Isso não quer dizer que é domínio de bridão, né? De arbitrariedade. Não, é um domínio baseado no cuidado. É um domínio baseado no zelo, com as coisas que Deus nos deu, com as pessoas que Deus nos abençoou, como amigas, como irmãos, como parentes. A gente precisa cercá-las com zelo. Aleluia, irmão. Nem dinheiro, nem comida, nem roupa, nada, absolutamente nada. Maldito o homem que crê na força do seu próprio braço, declara a palavra. Não posso depender e ser feliz através dessas coisas. Nós precisamos crer que Deus vai nos suprir todas as coisas, como o Rogério disse aqui. Busca primeiro o reino, e as demais coisas lhe serão
Consagre-se, disponibilize para o reino. E você vai ver se Deus não vai te vestir bem, não vai honrar a sua vida. Ele honra sempre, em nome de Jesus. É preciso você depender desse bom pastor. Eu quero ler um texto com vocês, ainda nessa elucidação do que pode fazer as más companhias, a respeito de associações que temos com pessoas. Vou ler a história aqui rapidamente de 2 filhos de Jacó. São os filhos da promessa, são patriarcas, homens de Deus. Diz assim em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 5. Simão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e em seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda é a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Jacó está profetizando sobre os seus filhos. Pai, presta atenção no que eu vou te falar, em nome de Jesus. Nessa conclusão aqui, para que você seja capaz de ter essa revelação daquilo que é bom e agradável da parte de Deus, amém? Discernam com quem vocês andam, discernam seus filhos. A associação de irmãos em Cristo, a associação de sangue, que só produz coisas infrutíferas, que só produz coisas que não edificam, potencializa o mal mesmo sendo da fé. Está me ouvindo o que eu estou falando? Tem gente que não pode andar junto, tem que sentar um do lado direito da igreja, o outro do lado esquerdo, um na frente e o outro no fundo, para evitar se encontrar, porque senão eles maquinam mal. Já percebeu essas almas gêmeas quando se encontram? Você vê eles andando junto, dá até arrepio. Você fala, Jesus, vai sair uma anarquia, já. Já viu um menino com outro menino que vai sair para brincar e sempre volta um com o braço quebrado. Fala, esses dois não podem andar juntos, sempre acontece uma desgraça. Separa eles. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus, tem associações que não prestam. E nós precisamos exercer discernimento, como Jacó fez com seus filhos. Eu vou dispersar vocês na terra da promessa. Amém? Tem gente que o pastor tem que olhar e falar assim, irmão, te amo tanto, mas tanto. E o meu amor é tão grande que eu não quero mais você aqui. Vai procurar uma outra igreja, irmão. Porque tem uns amigos seus aqui que estão tudo contaminados. Só coisa que não presta. Eles não sabem se edificar. Era o caso de Simão e de Levi. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Primeira coisa que você precisa fazer para ter essa revelação da boa e perfeita vontade de Deus, agradar a vontade de Deus, é discernir isso. Aleluia, irmão? Isso também tem a ver com namorado, tem a ver com casal. E eu brinco sempre com os líderes aqui. Fala, pastor, e aí? Julgo desigual, casa com não convertido? Falo, não pode, tem que ser tudo convertido, bacana. Mas, e crente com crente? Eu falei, tem crente com crente que também não pode, é julgo desigual do mesmo jeito. É tão diferente que em vez de juntar para ser bênção, junta para matar um ou outro. Eles se matam dentro do relacionamento, se prejudicam, só choram, só brigam, só atacam e a autoestima deles vai só caindo, descendo. Isso não é relacionamento saudável, verdade ou não é? Então se tiver algum desses lá na sua casa, meu irmão, e você percebe que não está edificando, que a coisa está ruim, mas essa menina fala, eu amo ele. Pode amar, você vai chorar hoje, mas não chora amanhã. Manda o cara andar. Amém? Cadê os pais aqui que não escutam um amém? Na hora de tomar essas decisões, né? Principalmente se ele for bem bonitinho e tal, tiver uma certa formação, né? Quem sabe ela acostuma não, irmão, ninguém acostuma a sofrer, viu? Ninguém veio nesse mundo em Cristo para sofrer. Amém? Mata esse negócio enquanto é tempo. O pastor não tem fé? Que vai transforma primeiro, irmão, vai lá. Amém? Ser uma bênção primeiro. Deixa sua mãe vir me contar para mim aqui, meu irmão, meu filho está uma bênção, estou com orgulho dele. Deixa outros amigos também, eu preciso saber de umas 3 testemunhas.
Testemunhas espontâneas. Amém, irmão? Vigie sobre aquilo que é seu em nome de Jesus e Deus vai te dar revelação daquilo que Ele quer efetivamente. A Bíblia diz: consagrai-vos, lá em Josué, no capítulo 3, no verso 5. Disse Josué a todo o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa palavra, amado, vem de Kadash, que é Kadosh, quer ser santo, mas é uma palavra traduzida também por aquele que se consagra, que se coloca à parte do mundo para falar: Senhor, usa a minha vida. Amém? Isso é ser santo, é ser colocado à parte da corrupção, à parte daquilo que é ruim, à parte daquilo que não é bom para a minha vida, não é bom para a minha família, não é bom para a igreja. Então a Bíblia fala assim: quem age assim, o Senhor faz maravilhas na vida dele. Aleluia. Minha filha Dayana está aqui hoje. Cadê você, filha? Olha lá. Ela na semana passada foi, né? Perdeu a direção do carro, derrubou um poste aqui na João Fiuza. E eu fui atender a ocorrência. Atender a ocorrência. A ocorrência da minha filha. Eu fui socorrê-la. Cheguei lá, quando eu vi o carro, ele encaçapou no poste de um jeito. E eu fiquei olhando naquilo lá, eu falei: Jesus, essa menina deve estar destroçada. A menina não tinha um corte assim, um raladinho no joelho e tal. Quebrou 4 costelas nas costas aqui. Não sei como, mas foi tremendo o livramento. Tremendo. Porque quem olha na experiência que a gente tem desse tipo de fato, fala: meu Deus, sequelou minha menina de um jeito sem igual, né? Mas eu cheguei lá, olhei ela da cabeça à planta dos pés, os caras já estavam mexendo lá. Quem é o senhor? Sou o pai. Não, tudo bem. Aí ajudei a tirar também ela de lá, fiquei tranquilo. Falei: vai fazer um exame. Liguei para minha esposa: fala para fazer uma tomografia, porque pode ter uma hemorragia. Não vai deixar os caras demorar muito aí. Porque se tiver um rompimento de um órgão interno, a batida foi muito feia. Quebrou o poste e demoliu o carro. Aí fizeram, não deu nada, graças a Deus. Está lá em recuperação, lá em casa. De vez em quando ela olha para o Rodrigo: vamos ficar mais um pouco? Está mimada para chuchu. Mas a gente comprova a boa mão de Deus sobre os nossos filhos, amado. Isso é fruto que só alguém consagrado colhe. Quem não é consagrado colhe tragédia, amado. Colhe coisa complicada na vida. Trabalha e nunca tem nada, amado. Mas quem se separa para o Senhor faz questão de abençoar para mostrar para esse mundo: é o meu filho e eu me comprazo nele. E eu vou me lembrar dos filhos dele pelo amor que ele tem por mim. Amém? E ele cumpre a promessa em Roboão e fala: estou cumprindo por causa do seu pai Davi. Aleluia, irmão. Fundamental você aprender isso. Louvado seja Deus.